Fala. Não, beleza, Agora, então agora ninguém vamos fala nada. vamos Pode fazer falar, uma porra de gente. um papo. Vamos fazer um papo, cara. Vamos lá, papo cabeça. Vamos Qual é o falar papo, sobre, então? sei lá, filosofia, mano. Não, então, essa que é a parada. Sempre que a gente vai falando papo cabeça, a gente fala uma palhaçada dessa, não dá em lugar nenhum. Vamos falar uma parada séria mesmo. Não, papo Tá. cabeça não faz mal. Só que eu acho que papo cabeça tem que ser uma coisa pré-estabelecida com antecedência, aí todo mundo vai lá, dá uma leve estudada no assunto. Não, não digo Ah, de vai papo tomar cabeça, no eu cu. gosto de Você papo vai tomar no cabeça. cu. Eu vou estudar pra Não. fazer podcast, vai tomar no cu, João Vitor. Porra. O cara estudava na escola, Fuder, mano. Cara, Porra, alguém- trabalho 8 alguém horas tem. por dia naquela fábrica lá, acordo 5 horas da manhã, você acha que eu vou perder meu tempo estudando pra podcast? Ah, se fuder. Se a gente for falar sobre filosofia, por exemplo, cara, e se todo mundo vier falar sobre filosofia só com o que já conhece, a gente vai ter um papo superficial pra caralho. Eu sei no que vai dar, vai dar. Aí Eu galera. gosto de Nietzsche também. Vai ser tipo assim, É. o TF falando essas paradas dele, tipo assim, quer saber essa porra. Aí o João Vitor vai Aham. falar um monte de Isso é minhas paradas. Dostoiévski, os caras que você não conhece, olha só como é que eu sou inteligente, você não sabe nada que eu tô falando, como é que tem que fodão. E o Andrei vai virar e falar bem assim, cara, eu sou pesquisador, eu sei mais disso que você, então cala a boca. É isso que vai acontecer, tá ligado? Eu vou ficar aqui no meu canto perdidaço, eu quero chamar o Alex. Ah, vai ficar no seu canto, você vai ficar interrompendo todo mundo, falando por cima de todo mundo, aí você faz, velho. Pelo amor de Deus. Pior que é verdade. Vamos falar então sobre a intervenção militar que está rolando no Rio de Janeiro. Vai dar- Tá rolando intervenção militar no Rio Tá de Janeiro? rolando a eleição militar no Rio É, de na Janeiro? verdade, tecnicamente é a intervenção federal. É. Mas o exército está assumindo o comando da PM, eles tiraram todos os comandantes de batalhão, tiraram o comandante geral É mesmo? e o general E do agora? leste agora que vai mandar. Caraca, o Ah, eu general ouvi do dizer leste, mano, isso. muito É um RPG. título maneiro, né? É um título maneiro. Porra, muito foda, Parece cara, o coisa general de, do parece coisa de Full Metal Alchemist, né? Parece mesmo. Pois é, eu acho isso bem massa também. Porra. General Caralho, o general do Leste. leste entre guerra com o general do oeste, tá ligado? É altas Não, paradas mas na não tem cidade general do central. leste. Aí chega um cara de mecha loira, tá ligado? Bem pose de anime mesmo, tá ligado? De uma manga gigante, outra manga curta. E uma essa porra toda. Ué, não, querido, deixa eu dar, é o general do leste, né? Rio de Janeiro! Aí, Vamos, Shimbei. o secretário de Nani? Segurança Pública aqui do Rio foi afastado, foi exonerado. Sério? Sério. Isso tudo Caralho, aconteceu mano, ontem. agora é golpe mesmo então, hein? Não, mas isso foi um decreto, isso é constitucional. Tem uma parada lá que em situações de calamidade lá da segurança, você pode acionar uma intervenção. É, a justificativa que eles Ah, dão sim, pra mano. ter, a justificativa que eles dão pra ter intervenção militar no Brasil, você sabe, né? Que é constitucional. Brasil. e blá, blá, blá. Então, é diferente, é intervenção federal. É o exército, mas é federal. Porque foi comandada pelo governo federal. É igual Foi o oligopólio, decretado. que é de lei, é correto, só que é a mesma coisa que monopólio quase. Então, Isso no carnaval tá rolando carnaval. Tá no carnaval ainda? Não, acabou. Não, não sei, no Rio ainda tá, né? Mas. Ainda no tô Rio com tem, né, mas cara? acabou o carnaval. É. né? Não, tá tendo bloco sinistro aqui ainda. Tem uns fogos no Rio também direto, né? Tiro pra cima. Blocos, sempre tem. Caralho, mesmo. Bloco Porra, eu não sei Cara, mas nada assim- do Brasil, mas... A gente falando de podcast, a gente tem que aproveitar pra gravar logo, porque eu não sei se eu vou continuar vivo muito tempo Ah, velho. permanecendo aqui, não, cara. Isso aí, É, já mas num tá- espaço muito curto Cara- de tempo aconteceram muitas coisas que podiam tentar contra a minha vida aqui. Tá ligado que isso Ah, aí mas já, pelo- já tá dando um programa isso que a gente tá fazendo, né? Já Não, mas pelo acontecendo papo, lá. Exatamente. Cara, pelo papo merda que a gente tá tendo, eu acho que nenhum dos participantes aqui é, tipo, essencial, tá ligado? Qualquer um que substituir, então, tipo... Só bota, Na vamos fazer o verdade, eu seguinte... não sei, cara, porque eu não conheço mais alguém que eu chamaria pra fazer podcast aqui no caso. Ah, mano, a galera bota de Vila um- Velha aí não desenvolveria um papo jamais, cara. O Não, Alex, o Will. Caralho, Nossa, não, Alex. o Alex Conversa. desenvolveria. O Alex desenvolveria 3 papos, mano. Na verdade, eu quero que o Não, Alex é desenvolva 5 só papos ele, e embrulha 4 pra levar pra casa, por favor. Nada audível É, então, por ó. outras pessoas. Então, isso que a gente tá fazendo é muito desagradável, porque a gente tá falando de pessoas que Que não a maioria do estão aqui pra se Brasil defender. não conhece. Não, então, Exatamente. tipo, ninguém vai rir, tá ligado? Eu tô É ligado, umas né? 3, 4 pessoas. Não, mas não seria por Vila isso, Velha. mano. Vai ser É um porque dia- se esse aparentemente podcast até for pra agora a frente, gente tá chama o conversando Alex. entre a gente. Aí a gente falando junto. É, Falando junto ainda. É.
muito bem, eu sou o Victor. João Vitor, no caso agora é você que tem que falar, cara. Cara, ótimo começo. Meu nome é João Vitor e minha fantasia é brincar de médico. What? Você alcançou o seu desejo, parabéns. Por que você dividiu essa informação assim do nada, mano? Não, isso não é minha fantasia, cara. Eu só fiz um trocadilho pra tipo Nerdcast. O Tipo assunto Nerdcast. é fantasia, entendeu? Saquei, tem que Nerdcast. fazer Porque o assunto é fantasia. Puta merda. Tipo Nerdcast, então vai lá, Tomás. Caralho, beleza, eu sou o Tomás, mais conhecido como TF, e Fantasia é um filme da Disney muito chato. Essa foi boa. Não, foi Eu não. nunca vi, inclusive. Ah, Nem verei agora. meu nome é Andrei e é isso aí, velho. Não tem nada, não é uma piadinha pra abrir, não. Pronto. Isso é bem clichê também, né, cara? Cara, isso é bem ruim. Não, mas foi verdade, tipo, eu não tenho mesmo. Mas, Continua sendo clichê. Meu nome, então vamos lá, então vou botar que eu não falei nenhuma piadinha. Meu nome é Victor e fantasia pra mim é o que a gente veste no carnaval. Foi ruim, né? Mas bora lá. Muito bem, então estamos aqui para poder falar sobre fantasia. Na verdade, sobre a Terra-média. Era a ideia proposta no começo, que a gente resolveu abrangir o tema para fantasias em geral. Mas eu acho que a gente tem uma pessoa aqui que dá para botar um plano de fundo bacana no podcast, que é TF, que é um grande divulgador da cultura da Terra-média pelo YouTube, não é isso mesmo, rapaz? É um embaixador, diria assim, do nosso grande professor, mestre J.R.R. Tolkien. Que, cara, o negócio é o seguinte, velho, tipo... Eu vou ser bem sincero com você. Você é o cara que gosta de uma boa história, com bons personagens que são desenvolvidos, de uma coisa que sai de um ponto e chega no outro. Você não vai encontrar nada disso no mundo de Tolkien, cara. É mesmo? Porque é um mundo bem... Tipo, os personagens individualmente são... Tipo, eu gosto de imaginar desenvolvimento de personagens da seguinte forma. Você imagina aquele raros, cara... Né? Aquele personagem no começo da história tomaria a mesma atitude que ele tomou no final? Se a resposta for não, o personagem de alguma forma foi desenvolvido. Agora o de Tolkien, tirando o Frodo, eu não consigo imaginar nenhum personagem que é diferente do começo e no final da história, então eles não desenvolvem nada. Por quê? Eu imagino alguns personagens são iguais entre si, inclusive. Não, mas por que isso acontece, cara? Porque o único personagem que Tolkien se dá o trabalho de desenvolver é a Terra-média como você um fala todo. isso direto. Você fala isso aí direto. Mas é o primeiro podcast, né, cara? Eu faço pra você. Prossiga. Não, mas enfim, velho. E tipo, a Terra-média é desenvolvida de uma forma, cara, que é inacreditável. Como aquilo é um mundo de fantasia, o que é até um pouco contraditório, porque a gente pode dizer que Tolkien é praticamente o pai da fantasia moderna. E é tão real, cara, que chega a ser pouco fantástico, sabe? Tipo, óbvio, no mundo real não temos dragões nem coisas parecidas, mas é então, bizarro, cara. Eu te interromper um segundo pra botar um ponto aqui que eu achei interessante que você falou. Já interrompeu. Claramente, você falou que o Tolkien é o pai da fantasia moderna. Eu acho que quando a gente fala da época da fantasia, a gente pode dizer que na moderna a parada já mudou um pouco. Tipo assim, o Tolkien com certeza é o pai do RPG. É tudo que a gente veio de D&D e etc, que veio depois do Senhor dos Anéis, foi graças a Tolkien e tudo que ele criou. Com certeza. Mas você não vem comigo que Tolkien vem numa concepção mais medieval de fantasia, do bem contra o mal, da princesa do cavaleiro, do deus do mal e do deus da luz, que hoje em dia, quando você vê as histórias mais modernas, que a galera tá mais interessada em ouvir... Pós-modernas. Exato, tipo Game of Thrones, as paradas, coisas que hoje em dia a pessoa tá mais interessada, que tá sendo mais divulgada, etc. Prince of Thorns, etc. Já não cabe mais a Tolkien. Então, eu diria que ele não é mais o pai da fantasia moderna, mas então, sim... cara. Então, cara, moderna continua sendo ali. Você tá querendo falar de pós-modernidade, talvez. Então, agora eu acho que você Caralho, vai tomar no cu, vai ficar esse podcast de termo mesmo? Não, você também foi, cara. Não, você também foi. Não, é que quando ele fala que... a gente não vive a idade moderna, só pra pontuar. Então, assim, ele pode ser, sim, o pai da fantasia moderna. A era moderna já passou. Caralho, velho.
de todas as discussões de Tolkien, se ele é ou não o pai da fantasia moderna, é a mais chata de todas. Então, vamos seguir em frente com esse papo. Victor, eu acho que eu entendi o que você quer dizer, cara, porque as histórias são tão diferentes, o foco é tão diferente da história de Tolkien, que Tolkien fica meio pastel. É isso que você tá querendo dizer, uma coisa bem clichê. É claro que clichê é clichê por um motivo. Não era clichê quando ele fez. É clichê hoje. Sim, mas aí é que tá, cara. É porque, tipo assim, soando babaca, é porque você não conhece o universo direito. Tipo, o Senhor dos Anéis... Eu tô fazendo aqui, vou lá pegar mais uma Heineken, falou. Não. O Senhor dos Anéis, a grande história e narrativa dele, ela realmente é isso tudo que você falou. Só que, tipo, o Senhor dos Anéis é legal, cara. Agora, o resto da parada, que é o que faz Tolkien ser foda, porque é o que eu tô falando, cara, o mundo que ele criou é sem noção, velho. É tipo, é igual você ler um livro de história, só que o mundo não existe, saiu tudo da cara de um maluco inglês lá no meio do, sabe? Sim, tanto que eu acho que ele é uma das mitologias mais famosas do mundo, né? Sendo que ele não é uma mitologia de civilização de verdade. Sim, pode ser considerado uma mitologia, bicho. Eu te garanto que a Terra-média é muito mais completa do que a mitologia nórdica. É, o que a gente tem da mitologia... Tipo... o que a gente tem da mitologia nórdica, na verdade, hoje ela realmente é muito pobre, porque a gente tem só transcrição de monges. A gente não tem nada feito por eles, porque eles não transcreviam a própria mitologia, né? Ela era transmitida de forma oral. Então, a mitologia nórdica ela é de todas a mais pobre que a gente tem, talvez, hoje, porque o que a gente tem são poucas transcrições dos monges que estudaram isso na época que os vikings tiveram contato com as outras civilizações europeias. Então, a gente tem uma releitura por um grupo muito específico de pessoas que eram extremamente religiosas, né? Uma religião que ridicularizava. Era um dos artifícios do cristianismo nessa época, era ridicularizar as outras crenças, então eles realmente diminuíam muito e subvertiam o que deveria ser a mitologia nórdica. Então a gente tem um contato hoje com uma interpretação dela só. Tipo Jorge Lucas fazendo episódio 1, 2 e 3 cagando em cima dos antigos. A gente vai começar a falar de Star Wars agora, porque fantasia de Star Wars não é ficção científica, é fantasia no espaço. Fantasia, sim. Exato. Mas acho que todo mundo sabe disso, né, mano? Vamos persistir aí na Terra-média. Posso fazer mais uma pontuação, já que eu interrompi você aí que eu tô falando? Um dos motivos pelo qual eu gosto bastante do Tolkien, cara, e do Senhor dos Anéis e da Terra-média como um todo, é que uma das coisas que me atrai muito, tanto em filme quanto em livro, é a construção de um ambiente imersivo. E isso, assim, não tem como negar, ele faz é isso que eu tô falando. Ele faz mergulhar mesmo na parada. É isso que eu tô tentando falar, cara. Tipo assim, se você procurar... Os personagens são pobres, mas o mundo ali, ele te abraça de uma forma cara, que você realmente acredita nele. Se você ler a história de um cara que matou um dragão com uma espada, esse dragão tem um backstory que liga mais 20 backstories, que liga mais 20 backstories. O cara tem um backstory que liga... A espada tem um backstory. Então, e me desculpa, na moral, deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Eu só vi os filmes mesmo, esse eu conheço de Senhor dos Anéis. Eu gosto muito, mas só isso que eu vi. Muito bons. Muito bons. Mas tipo assim, eu não entendo esse negócio que vocês falam do personagem ser sempre raso. Você fala, tipo assim, que o cara criou uma história onde o cara matou o dragão tem uma história profunda, que a espada tem e o cara também tem. Como que isso pode ser raso pra você? Na verdade, lenda sobre o dragão, existe uma coisa assim, só que a personalidade deles em si, exato. Por exemplo, o que você tem do Legolas ali, que você vê, o filme, ele é o mesmo cara. Exatamente. No filme isso talvez não apareça tanto, porque no filme você tá vendo ali aquela história desenrolar em um tempo mais limitado. Tem um termo. É tipo um RPG, cara. Olha só, você tem um RPG, você cria um personagem, você tem que interpretar aquele personagem do jeito que você criou na sua ficha. Os personagens do Tolkien são tipo isso. Você não pode sair do personagem, sabe? Ele não desenvolve, ele não evolui, ele não cresce. Não é igual, por exemplo, o Frodo é o único que faz isso. Que ele era um hobbit pacato, bonzinho, vivia lá comendo morango, fumando maconha. E aí no final do filme, ele mostra muito isso, que o Frodo, ele fez tudo aquilo pra salvar o condado que ele ama tanto. E no final do filme, o Frodo... Cara, eu não consigo mais viver aqui, depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu vivi, isso aqui não é o suficiente mais pra mim, eu quero ver mais do mundo, o Bilbo é a mesma coisa. Agora, para por aí. Os outros personagens, o Aragorn, cara, do começo do filme, é igual o Aragorn do final, com a diferença que ele é rei. Tirando isso... Só pra completar, pra não perder o time da parada, é porque estão falando, o que vocês querem dizer que o personagem é bidimensional, no caso. Exato, o personagem ele já veio com a ficha dele pronta, tipo, com um textinho, ele é assim, assado. E ele vai continuar assim até o final da história, entendeu? O fantástico do Tolkien é Terra-média, cara. É como os povos se desenvolvem, como uma civilização inteira, como um todo se desenvolve, sabe? Óbvio que essa civilização, normalmente, ela vai ter um líder, que vai ser quem vai puxar a parada pro lado, que vai entrar em conflito com outro líder e não sei o que, mas os personagens individualmente, eles não se desenvolvem de jeito nenhum, sabe?
Então, eu acho que talvez isso seja também uma mudança de paradigma de construção de fantasia, que na época do Tolkien, eu não sei dizer se existiam outros autores que enfatizavam mais o desenvolvimento de personagem do que a construção de mundo. Assim, eu acho que de todos ele talvez seja o que mais enfatiza a construção de mundo, mas não sei se esse desenvolvimento de personagem com aprofundamento era uma característica da época. Eu acho que isso talvez seja uma característica mais contemporânea agora. Por exemplo, no Guerra dos Tronos, assim, aí é desenvolvimento de personagem puro, né, cara? Exatamente. O desenvolvimento do mundo passa a ser mais segundo plano. Andrei tá aqui, ele é muito fã de Shakespeare, ele pode falar pra gente que, na verdade, o Shakespeare é um cara que ele desenvolvia bastante seus personagens, e na verdade, eu acho que ele conseguia fazer peças dele só baseado em desenvolvimento de personagem, tal qual o George Martin faz hoje com algumas partes do Game of Thrones, por exemplo. Isso, exatamente isso. Então acho que é uma parada mais antiga, só que talvez não fosse uma parada tão visada antigamente. Até porque na época que o Tolkien pegou, o Tolkien é de quando? O início da década de 40, 30? 60, sei lá, por aí. Então, não, ele é 60, eu acho. O Tolkien pegou as raízes no final, tipo assim, no final do século XIX, mais ou menos, foi quando saiu o livro da Ilha do Tesouro, que foi o primeiro livro de aventura, a primeira história de aventura e de ação que existiu. Que a galera tava mais antenada em querer ver uma história sendo desenvolvida do que um personagem profundo ou não sei o que. O Tolkien veio dessa maré, tá ligado? Aí criou-se uma história onde ele tava construindo um mundo, uma parada que ninguém fez antes. Eu acho que talvez existia o desenvolvimento de personagem antes, mas estava sendo perdido naquela época e a galera estava querendo ver um monte de aventura louca. Talvez seja uma característica dele mesmo, assim. Alguém aí já leu aquela ópera do Wagner, O Anel do Nibelungo? Eu ouvi, não li não. Eu já li algumas coisas, eu não cheguei a ler ela toda não. Eu já li, acho que na verdade, algumas adaptações dela. Eu vou falar que li, porque senão você sente um pouco inteligente. Você tem que saber um negócio, que, aproveitando que o Vitor puxou o assunto de Shakespeare, é porque o que ele fazia é que ele não escrevia livros, né? Primeiro que ele escrevia peças, né? No século XVI. Noveletas. No século XVI ali, né? Até o comecinho do XVII, se eu não me engano. E ele fazia essa parada com os personagens dele porque era justamente uma crítica política na época, no caso. Tanto que ele fazia os personagens... tipo a Bíblia, né? Mais ou menos. A Bíblia é recheada de críticas políticas da época. Caralho, Shakespeare é tipo a Bíblia. Em alguns aspectos, sim, cara. Mas aí... prossegue. Inclusive, ele... várias peças dele, inclusive, foram meio que censuradas na época, porque ele fazia alusão aos reis e a família real como pessoas, tipo, sexuais demais, passíveis de falha ou sexuais demais, ou assassinando pessoas descaradamente, traição, entendeu? Então muitas das peças dele foram censuradas forte, assim, entendeu? É por isso que ele desenvolve mais os personagens do que a própria história. A história são os personagens conversando, basicamente, né? Porque é justamente uma forma de criticar a sociedade. Sim. Tipo, quando a música fazia aqui na época da Tropicália, né? Que eles criticavam a gente não vê isso só também nessas obras eu acho que isso é muito característico do teatro, se a gente parar pra pensar no Alto da Barca do Inferno, que é uma peça portuguesa. Também os caras... Era basicamente o diabo, né? Julgando um monte de gente diferente. A peça é isso, tá ligado? Então, eu li também esse aí. Essa é legal, eu gosto. Eu não gosto muito do livro de vestibular, não, mas esse é bacana, esse é bacaninho. Esse é bom mesmo. Nossa, velho. Qual é, Jefferson? Jefferson leu o Tolkien. Jefferson leu o Tolkien a vida inteira dele, ligado? Foda-se todos os outros. Porra, ele lê mais alguma coisa, Manelo? Então que é foda, cara. É coisa pra caralho, tá ligado? Eu tô querendo dizer, tipo assim, que o que eu quis dizer com isso é que eu acho que isso é uma característica do teatro, desenvolver bastante personagem, porque você vê isso em vários autos, várias peças, saca? Deve ser porque é a forma mais fácil que você imergir o cara na história, fazer ele se interessar por aquele personagem, já que é meio que um cenário só, saca? Ou talvez porque os atores tendem a ser narcisistas, né? E aí eles querem ter personagens ricamente desenvolvidos pra interpretar. Isso com certeza era uma parada bem... que acontecia bastante, né? Em teatro, até acontece até hoje, né? Que
que os atores vão, tipo, os criadores, a pessoa que escrevia, geralmente consultava o ator que ele tipo, tinha um apego com, assim, que ele tinha em mente, exatamente. E geralmente ele perguntava o que ele achava do personagem, o que ele poderia contribuir com o personagem, entendeu? Uhum. Nossa, eu imagino chegando aquele francês bufante falando bem assim, mas o personagem é muito pobre para a minha beleza, não consigo me imaginar atuando nessa peça de bosta. Saia do meu camarim, por favor. E vamos lá, gente. E quando foi a primeira vez que vocês se viram deparados com esse mundo da fantasia? Quando você se deparou, tipo assim... Acho que todo mundo fala de dragões quando criança, etc. Mas quando foi a primeira vez que você viu a parada, você falou, caralho, eu acho isso massa. Cara, é muito difícil dizer assim. Eu acho, não sei se foi com algum jogo de computador. Tiveram alguns jogos que eu lembro bem lá de trás, que foram os primeiros jogos de fantasia que eu joguei. Certamente foi fantasia medieval, sem sombra de dúvida. Acho que primeiro eu tive contato com jogos de computador, depois com RPG que a gente jogava, né? Talvez Quest for Glory foi um RPG que eu joguei, Lands of Glory eram uns jogos de RPG focados em fantasia medieval, assim. Que provavelmente eu comecei por eles. Posteriormente fui pra RPG de mesa. Na época lá no meu prédio tinha aquele meu amigo lá que você conheceu, o Vitor conheceu, o Glauber, foi com ele que a primeira vez que eu joguei, o pessoal de lá, depois com o Vitor mesmo. Depois disso, só depois que eu tive contato com o Senhor dos Anéis, através dos meus primos até. Eu lembro que a gente ia na sua casa, a gente ficava brincando de Lego, e a gente montava uns negocinhos de Lego e fingia que era na Batalha do Senhor dos Anéis, as paradas assim. Desde muito cedo, cara, eu tive contato com isso. Na verdade, acho que as primeiras coisas... se pensar bem precocemente, eu acho que talvez He-Man. He-Man eu gostava de assistir quando eu era bem moleque. Eu nem lembro disso. Meu pai me fala que eu gravava. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Cara, eu vou te falar na verdade que pra mim, qual é que foi a parada? Eu não sei dizer também exatamente o que aconteceu. Eu sei que desde que eu me lembro, eu gosto de tudo que tem a ver com histórias mais antigas, né? Tipo, Velho Oeste eu acho foda, piratas, não preciso dizer nada pra ninguém. Mas, tipo, sempre quando você vem me falar, tipo, esse negócio de cavaleiro medieval, eu sempre lembro da imagem do cavaleiro medieval falando, cara, esse negócio é foda. Eu vi um filme medieval, antigamente, se você me botar hoje, pode ser o filme mais bosta. Mas quando eu era criança, eu achava esse filme massa. Não, eu acho que todos nós... Eu acho, qualquer filme medieval que você botar pra mim hoje, que um filme é ruim, se eu visse quando criança, eu achava foda. Só porque era medieval. E eu joguei muitos jogos também, e tipo, Quest for Glory eu joguei depois que eu conheci vocês e Alex, então com certeza foi depois do RPG. Eu joguei... Cara, eu lembro de eu ir na casa do meu tio e ver ele jogando Age of Empires 2, cara. E não é fantasia, mas só de um monte de cavaleiro, e você vê a visão isométrica, assim, e aquela abertura, cara, do rei, jogando xadrez contra o rei, e aí vai fazendo um paralelo com o campo de batalha, ele bota a torre de cerco, tá ligado? Essas paradas eu achava muito maneiro, eu falei, cara, que foda. Aí eu lembro que eu fui uma vez na casa do seu avô, lá em Vitória, e você falou pra gente jogar RPG, eu falei, que porra é essa de RPG? A Débora falou, não, é um jogo que você faz uma ficha aqui e interpreta o personagem, o mestre você joga, tava só eu de jogador e eu de mestre. Aí ele começou a jogar e eu achei mó, tipo, sei lá, divertido, não lembro o que aconteceu na parada, eu lembro que, tipo, eu lutei com os bichos lá. Lance, eu sei que, tipo assim, eu joguei o RPGzinho lá e eu lembro que eu achei muito foda, eu precisava jogar aquilo de novo. Aí no colégio o Alex tava jogando com os moleques, não quiseram deixar eu jogar, obviamente, porque a galera não gostava muito de mim nessa época. Mas depois conseguimos juntar, e juntou eu, você e Sheldon, ficou um tempo jogando nós, e foi isso. O Kainan jogava, lembra? Virou uma história tinha uns triste outros moleques lá. É engraçado você falar dessa parada que vocês vão ver que brincava com... fazer tipo uns joguinhos de mini RPG, né? Porque eu fazia exatamente a mesma coisa com tipo aqueles bonequinhos, sabe? Aqueles bonequinhos Power Rangers, que não mexia as articulações direito, tá ligado? Tinha uns bonequinhos do Venom, do Homem-Aranha, tinha uns Beast Wars, Beast Machines, e era eu e Raniel, a gente ficava na casa dele lá, a gente jogava, fazia tipo histórias meio que RPG assim, com esses personagenzinhos, entendeu? Esse foi um dos primeiros contatos, mas eu diria que o primeiro mesmo foi Star Wars, que eu vi, acho que com 4 anos, 5 anos. Meu pai alugou... Então, desculpa te interromper, você foi a única pessoa aqui da galera que o seu primeiro contato com fantasia não foi medieval. Exatamente. Olha só, que loucura. Pois é. Que meu pai alugou pra mim pra ver eu, ele, minha mãe, minha irmã não era nascida ainda na época, um boxzinho de VHS, tá ligado? Com os 3 filmes.
a trilogia original, obviamente, né, no caso. E eu vi e fiquei tipo, caraca, que foda isso, que foda. E viciei até hoje, vocês me conhecem, sabem disso. E depois disso eu tive muito contato com Diablo, né? Neverwinter Nights e Caverna do Dragão. Diablo, Neverwinter Nights e Diablo, realmente. Mas Diablo desde o Diablo 1, caralho. Não, eu joguei Diablo 2, nunca joguei Diablo 1 na minha vida. Eu joguei muito Diablo 2. Nossa, eu joguei muito. E eu lembro de ter ficado muito triste com Diablo 3, inclusive. Exatamente, Diablo 3 foi uma decepção gigantesca. Eu joguei só o demo no final das contas e não tive motivos pra comprar ele. Aí já perdeu um patrocínio da Blizzard agora, hein? Provavelmente viria. A gente tava só esperando por isso, inclusive. Tava na portinha aqui. Objetivo do podcast. Teve Senhor dos Anéis também, obviamente, né? E o Hobbit também, que eu li. E Caverna do Dragão, que eu falei? Caverna do Dragão? Caverna do Dragão. Acho que todo mundo assistiu. Eu fui ver Senhor dos Anéis no cinema, eu tava em dúvida entre ver Senhor dos Anéis e Harry Potter. E a minha família viu... Harry Potter é maneiro, eu vou falar disso daqui a pouco. A minha família... é maneiro, sim. A minha família viu Senhor dos Anéis e falou bem assim: não vê esse filme não, que você já saiu do 1, né? Vê esse filme não, que esse filme você vai ver, aí o final deixa tudo no ar pra você pensar. Ele não dá resposta no final do filme, sabe? Aí você foi ver Harry Potter. Aí eu fui ver Harry Potter, porque na minha cabeça era isso, tipo assim, o filme era incompleto, eu não sabia que tinha 3. E eu fui ver Harry Potter porque eu já tinha lido o primeiro livro. E tipo assim, eu não conhecia Harry Potter, aí eu ganhei o livro de presente, eu li e eu achei mó legal. E eu fui ver o filme, cara, e o filme é bacana, eu gostei de Harry Potter. Bacaníssimo. É mó maneiro, mano. Eu não terminei de ver Harry Potter até hoje, mas eu achei legal. De tão bacana que era. Fãzão. Eu tenho que terminar de ver. Eu não sou fãzão, só que é legal, cara. Bacana, que nem inclusive, é um ótimo adjetivo, né? É que nem as Crônicas de Nárnia, o 1 e o 2 é muito massa, mano. Muito massa, nossa senhora. É horrível, cara. Vai tomar no cu, Vitor. É tenebroso, velho. Não é tenebroso, não. Tenebroso é. Eu não sei se o livro é muito melhor, mas o filme é tenebroso. Não. O filme é bem ruim, mano. É maneiro pra caralho. É muito ruim. É muito ruim. Ruim é Artemis Fowl, Vitor. Artemis Fowl, quando eu li criança, era sensacional. Não fala mal de Artemis Fowl, porque Artemis Fowl fez parte da minha infância também. Fez parte da minha infância fortemente, é muito merda, Sabia que eu nunca nem li, mano. Eu nunca nem li. Na época eu gostei muito, assim, foi talvez um dos... Teve Senhor dos Anéis que me pegou, mas depois disso foi uma das coisas que eu peguei e li, assim, com vontade, rapidaço, e é uma das coisas talvez que tenha me deixado uma pessoa que gosta de livros, assim. Artemis Fowl contribuiu bastante. E eu comprei ele na capa, cara. Eu vi a capa dele assim, achei bonito e comprei. Eu também. Eu falei pra João Vitor, mas na verdade quando ele me recomendou Artemis Fowl, eu cheguei a não ler. Eu lia poucos livros. Eu leio poucos livros ainda. Eu lembro de um livro, não era nem de fantasia, na verdade é um livro de romance medieval, mas eu acho que se encaixa no tema que a gente tá conversando, né? Sim. Mas enfim, um livro de como é que eu falei? Romance histórico, que eu li quando era criança, que eu acho que embarca a gente nesse mundo, que é bacana, que eu gostei muito, foi Angus, o Primeiro Guerreiro, daquele autor brasileiro lá. Angus tem fantasia. Não tem não, rapaz. Cara, não tem não, é só, tipo assim, pode ser chamado de fantasia cristã, mas é tão subjetivo que nem tem, tá ligado? É mais medievalzão mesmo, só que o cara ele é muito católico e ele atribui algumas coisas que acontecem a ele a milagres, é tipo isso, saca? Fantasia. Tá. Mas não é de fato Deus desce e rola o milagre, tá ligado? É tipo o cara que fala que rolou, sacou? Aí, tipo, não é bem uma fantasia, saca? É mais uma história. Eu li só um do Angus, que era de um samurai lá. Que isso, cara? Então deve ser bem mais novo, né? Porque eu li era tudo do bárbaro. Não. Tô falando que ele era um samurai, tô falando que tinha um samurai na história, nem lembro. O que eu li foi um na Escandinávia antiga mesmo, e o outro nas cruzadas. Se tiver um samurai na história, é fantasia. Um samurai na Escandinávia é fantasia. Não, e o outro na... Você passava no Japão mesmo. E o outro eles passavam no Oriente Médio nas cruzadas, então, tipo, acho que nenhum deles você vai achar um samurai, acredito. Não, então, eu lembro, eu acho que eu tinha 14 anos quando eu li, eu acho. Oriente Médio pode ter subido um pouquinho mais ali e chegou no Japão. Não sei. Eu lembro que eu li um livro tinha Angus na porra da capa e tinha uma parada de um samurai lá, velho. Tipo uma guerra, sei lá, velho. Eu nem lembro mais direito. Eu comecei a ler o primeiro Angus, aquele primeiro mesmo, aquele capa azul lá, azulão, Angus com... Tinha um azulão e tinha um vermelho, era meu livro, só com duas capas diferentes. Um leão, sei lá. Legal, mas não me pegou muito não. Gostei, achei bacana.
Tô vendo alguns outros livros que eu tenho aqui que eu não li. Tô brincando, tem uns que eu posso falar dos que eu li também. Ó, tem um Hobbit, né? Mas a gente já falou, foi a primeira coisa que a gente falou, foi dos Seus Anéis. Lovecraft e Alan Poe. Isso não se encaixa em fantasia, né? Acho que é um... Lovecraft, mas acho que... É fantasia, mas eu acho que é um tema diferente do que a gente tá abordando. A gente tá abordando a fantasia... acho que é um tema diferente. Aventura, exatamente. Fica pra próxima. E cara, é mais terror, né? Gótico, terror e tal, do que são dois dos meus autores favoritos de todos os tempos, mas acho que o Lovecraft com certeza é um dos Eu sou goticão. Cara, o primeiro é difícil, né, de lembrar, mas deve ter sido com algum anime da Manchete, alguma coisa assim, tipo, sei lá, Fly, sacou? Sei lá, mano. É uma das primeiras memórias que eu tenho dessas coisas. Mas, cara, eu acho que eu tenho mais memória. Eu acho que tenho a memória primeiro de Zelda do que de Fly, mano. Na moral. Eu lembro que a música do Fly era muito legal e o desenho era muito chato. Eu nunca joguei Zelda. Eu achava chato Zelda quando eu era criança. Eu acho que o Zelda é chato até hoje. Não, que isso, jogo. O último jogo é bacaninha. Não zerei não, tá? Mas é legalzinho. Não, mas o primeiro contato de verdade que eu tive com esse mundo, assim, um pouquinho mais velho, sei lá, com uns 8 anos já, era com um livro de RPG que eu não sei se vocês conhecem, inclusive foi o primeiro que eu joguei, chamado 3DT. 3DT, sim, eu tinha vários livros de 3DT. O livro de super-heróis. Todos os personagens viraram super-herói no final. É todo mundo mega overpower. Tinha livro de armas, tinha livro de monstros do 3DT, tinha os livros de aventura do 3DT. Eu tinha várias coisas. Eu não lembro, cara. Eu lembro da Niele. Daniele? Ah, você tá falando de Holy Avenger, então. Mas tinha ela no livro do 3DT também. Posteriormente, eu acho. Eu acho que ela foi criada no Holy Avenger. Não, pera, rapidão. O 3DT é brasileiro? É brasileiro. Porra. Ah, é mesmo? É, do Tormenta, cara. Não sabia disso. Exatamente. Não, aí, surgiu na época daquela revista lá, aquela Dragão Brasil. Dragão Brasil. Brasil. Eu lembro da Tormenta e eu lembro de Holy Avenger. Então, Holy Avenger foi construída em cima do universo 3DT. Tormenta seria tipo, acho que como se fosse o medieval do caso ali, seria aquele mundo, né? O mundo de Tormenta lá. Era uma deusa Tormenta, se não me engano. E 3DT o sistema como é D&D. Então acho que foi isso aí, cara. E aí várias historinhas escrotas que tipo assim, a gente pegava caderno e desenhava o mapa com as casinhas, sabe? A floresta. Caralho, eu fazia muito isso também. Puta que porra, era muito tosco, mano. Jogando RPG com os dados de War, tá ligado? Sim, caraca. Todos nós aí, em inícios comuns. Eu e o João Vitor, quando a gente era mais novo, a gente participou de uma comunidade do Orkut chamada Vivo no Faz de Conta, em que a minha irmã participava dessa comunidade e era o seguinte, a galera escrevia uma história e outra pessoa continuava. E aí, cada um tinha seu personagem, só que, tipo assim, não era bem um RPG, você continuava contando a história de todo mundo, só que você tinha o seu personagem, tinha que se preocupar com ele, sabe qual é? Aí eu comecei a participar, aí o João Vitor chegou aqui em casa e falou, pô, bota essa merda aí que eu jogo esse negócio com vocês. E a gente ficou fissurado naquela porra, a gente escreveu umas 4 histórias daquele negócio. E era grande esse bicho, mano, era tipo umas 700 páginas de Orkut, 1000 páginas de Orkut, o negócio era grande. Eu lembro quando eu liguei pra ele, uma vez que a gente terminou a história, e falou, cara, a gente podia publicar isso. Ele falou, nossa, eu acho que um livro não dá, porque é muito grande, publica mais de um, não sei o que. Depois eu fui ler mais velho, uns pedacinhos, é um lixo. A gente era... Pulando mais pra frente, eu posso dizer a história que realmente me apaixonou, que eu sempre falei pra todo mundo, eu não sou fã de mundos, eu não sou fã de franquias, eu gosto de todos em geral, eu gosto muito de Star Wars, gosto muito de Senhor dos Anéis, não há nada que eu sou fã, até que um dia, eu tava sentado no meu computador, abri na página do Jovem Nerd, e vi lá, vai sair a série do livro, da série de livros das Crônicas de Gelo e Fogo. Aí na capa tinha o João Snow. Na época ele parecia ser muito foda, até eu assisti e ver que ele é um bosta. E do lado dele o lobo, o fantasma, ele com a espada assim na neve. Eu falei, cara, que coisa foda, mano. E eu nem assistia seriado na época. Aí eu fui pegar pra poder ver a primeiro episódio de Game of Thrones. Não, no dia que saiu o primeiro episódio, tá ligado? Saiu com legendas caralho, que a galera tava toda empolgada pra ver, já legendaram rápido. E eu lembro que a partir desse momento eu comecei a ver série, que eu nunca tinha visto antes. E eu comecei a amar de coração uma franquia como nunca achei que ia durar, cara. Tipo, realmente, essa me mergulhou de cabeça, Game of Thrones. É uma franquia muito boa. Não, é excepcional. Eu tenho que terminar de ler os livros, só li o primeiro e o segundo e parei pra continuar a ver a série, né? Mas a série, essa última temporada deu um declíniozinho, deixou meio chateado, mas eu tenho esperança ainda. Agora os livros vamos falar sobre bem. Isso. É uma história que eu gosto pra caralho, um mundo que eu gosto bastante, os personagens são ótimos. A série, acho que é a melhor série, pra mim é a melhor série que tem. Pra mim é a melhor série que tem também. Tem uma outra série que eu considero muito boa também, mas depois a gente fala sobre ela. Ela entra no mesmo episódio de
Edgar Allan Poe e Lovecraft, que é True Detective a primeira temporada. Tá. Senão o Andrei falaria de Sopranos, que eu concordo também, mas não faz muito sentido de falar disso aqui agora. Não, Sopranos é bom, mas assim, eu prefiro Game of Thrones. Também prefiro. A Game of Thrones é uma das bem lá em cima mesmo, das que eu mais gosto. É muito bom. Só que, é isso que eu ia dizer, eu nunca cheguei a ler os livros, cara. É porque isso surgiu, os livros são mais antigos, né? Mas a série surgiu em uma época que eu já tinha pouco tempo pra parar pra ler fantasia. E a série já era muito boa, muita gente falava que considerava a série melhor, outros falavam que consideravam o livro melhor, tinha uma discussão nisso aí, não era uma coisa que todo mundo era unânime em falar que o livro era melhor. Eu falei, esses livros são grandes pra caralho, eu vou só assistir essa porra mesmo. Então, cara, a primeira temporada é idêntica ao primeiro livro. É idêntico, sem tirar nem pôr. O segundo livro já muda um pouco. Já muda algumas coisas, mas não é tão crucial. Do terceiro pra frente, eu não cheguei a ler, mas eu vi alguns resumos na internet de duas meninas que fazem um resumo excelente, chama-se Carol Moreira e a Mikan. E do livro, os vídeos delas também. Livros e da série, elas falam muito bem. Tipo, eu conheço muitos livros por conta das coisas que elas falam. E dá pra ver que, tipo assim, já muda muita coisa. Do terceiro pra frente já muda, a partir do quinto já é quase que outra história. A maluquice. Na Game of Thrones é uma série de amor mesmo, pra mim. É uma série... Não, é muito boa, é muito boa. Eu acho que qualquer pessoa... Com a HBO produzindo, então, fica uma beleza. Eu acho que qualquer pessoa que gosta de fantasia, que gosta desse tema, consegue gostar de Game of Thrones, né, cara? Porque, tipo, a série é boa. Eu acho que a gente tá pagando meio de babaca aqui, que a gente tá falando que a série é boa, qualquer um poderia gostar, mas a gente tá explicando por quê. Tipo, por que eu gosto tanto de Game of Thrones? George Martin, ele faz um mundo muito bem feito. É um mundo um pouco mais fechado. Sem tantos detalhes. Não, não é tão detalhado quanto o do Tolkien. É uma parada absurda, né, mano? É uma parada que, tipo, que nos livros dele ele representou só a Terra-média, é muito mais do que isso. Mas, tipo assim, o George Martin, ele faz uma parada muito bem feita, mas de uma forma que a história dele já é diferenciada do Tolkien, que ele se concentra mais nos personagens. E eu acho isso muito interessante, porque ele dá uma temática de novela pra parada em que você vê o drama familiar, o drama em geral de tudo que tá acontecendo lá, e ele consegue ambientar na aventura de uma forma que, quando você imagina aventura, normalmente você imagina uma parada adolescente. Eu, pelo menos, eu imagino uma parada mais infantil. É uma parada que, é que nem você vê filme de pirata, eu adoro. A maioria deles são filmes infantis, porque é filme de aventura, não tem como, é muito difícil você ver uma parada mais adulta. O Game of Thrones, ele consegue permitir que você faça uma história de aventura, uma história que imersa você, queira fazer você embarcar naquela jornada daquele personagem, e ao mesmo tempo é uma parada adulta, tá ligado? É uma parada que você te mete o pé no chão, que você tá acompanhando aquele cara, com aquela mulher, com um dragão e não sei o que, pá, morre alguém, você fala, caralho. Isso, tem aquele tom de realismo. A vida é assim, mano. Tipo, pá, estuprar da menina assim, caralho, a vida é assim, mano. Tipo, uma parada que deixa você dá um choque. Eu gosto dessa parada, eu gosto quando a história te dá um choque de realidade, saca? Eu acho isso muito foda. Sim. E uma coisa que eles sacrificaram um pouco nessa última temporada agora, né? Que o realismo foi pra casa do caralho. Concordo com você. É uma série que ela vai em um sentido muito diferente do que a gente costuma ver, né? Assim, ela foi diferente de tudo que a gente estava habituado a ver em mídia audiovisual. Esse talvez seja o maior mérito dela. Eu só fico meio triste dela querer mudar isso agora no final. Porque... É engraçado que você tá falando de fantasia e tá falando bem que a fantasia é realista, tá ligado? Não, cara, mas eu acho que isso é uma coisa que eu considero uma característica, assim, quando eu era criança, eu valorizava a fantasia, talvez o quanto mais épica e gigantesca fosse a história, mais eu valorizava. Hoje em dia já não é bem assim, eu valorizo mais aquela fantasia que é crível. Não, quando eu era criança, eu tinha problema com um negócio, cara. Até que o negócio épico e gigantesco era bem legal, mas eu tinha uma parada que me odiava. Eu odiava que o vilão sempre perdia. Exatamente. Eu detestava isso em desenho, isso em livro, na puta que pariu. O vilão sempre perdia, parecia que eu sempre sabia o final, cara. Chega agora que eu tô sempre spoiler, né? Você não sofre com o risco da perda dos heróis. Exato, né? Mano, os heróis sempre vão ganhar. Isso é uma parada muito fora de Game of Thrones, cara. E eu acho que é um livro que crianças deveriam ler. A gente só vai saber se ele realmente quebrou esse clichê no final das contas, né? Porque ele falou que ele quer fazer um final... No finalzinho, quem vai ganhar vai ser o Jon Snow e a Daenerys. Ele falou que ele quer fazer um final agridoce, né? Mas vamos ver, né? Perde aquela sensação de urgência de personagem, de medo. Você não sente medo pelo protagonista, porque você sabe que ele vai vencer. Uma coisa que... por exemplo, pelo Jon Snow eu já não sinto mais, cara. Não acho que ele vai morrer. Exatamente, eu gostava bastante dele até a hora que ele, tomou as dagadas, né? Rapidinho, galera, rapidinho. Só vou pegar mais uma Heineken e já voltei, mas continue falando.
da parada que tomou as dagadas do Nightwatch e acordou depois, foi um momento maneiro e tal. Foi um pouco meio... mas então maneiro, eu não sei. Eu acho que essa volta dele, cara, porque ela foi muito antecipada, né? Teve muita gente que fala, a gente viu ele lá no set de filmagem, o cara tava lá na... Então, assim, já estavam esperando isso. Eu já tava esperando isso. Mas eu não sei, cara. Eu achei que deu uma quebrada no que costumava ser o Game of Thrones, que era esse negócio de você perdia os personagens que todo mundo gostava e eram personagens bons e perdia mesmo. Essa parada que, tipo, ao mesmo tempo que foi maneiro, foi uma cena legal, obviamente, acho que não dá pra negar que foi uma cena legal, só que mesmo meio que destruiu um pouco essa sensação de, não, se o personagem morrer, ele morreu e fudeu, tá ligado? Uma coisa maneira que... Tudo bem, não vou entrar nesse quesito agora que teve muita gente que não gostou, mas eu gostei do The Last Jedi, né? Do episódio 8 do Star Wars. Uma coisa que o filme faz muito bem é você tem medo dos personagens morrerem. Eu não senti esse medo não, cara. Eu não senti no 8 do Star Wars? Você sente que é bem possível os personagens morrerem. Cara, eu nunca imaginei que a Rey ia morrer. Não, também não achei não. Não, a Rey não. Passou a Rey não, mas eu achei eu achei que era possível o Kylo Ren morrer. Eu achei que era possível. O Kylo Ren, em dado momento, ele deve morrer, né? No próximo então, não sei. Mas isso não seria totalmente surpresa, né, cara? O Darth Vader, que é a contraparte dele da trilogia antiga, morre também. Não, sim, obviamente. Isso é um pouco esperado. Mas morrer no episódio, no segundo da trilogia, não é nem um pouco esperado. Inclusive, não seria assim. Ai, que medo. Inclusive o Snoke morrendo eu achei meio palha o Snoke. Completamente inesperado, tá ligado? Ao mesmo tempo também, tipo, não só eles. Tô falando, tipo, o Finn parecia que ele ia morrer. Eu acreditei que ele ia sacrificar naquela cena. Mas se o Finn morresse, você ia falar, ai, o Finn morreu. Eu achava que ia ser bem melhor se ele tivesse morrido. Ia ser bem mais. Eu também acho que seria uma boa. Um arco interessante pro personagem dele. Oportunidade perdida. Agora a Rey, que todo mundo se apegou e tal, e tá sendo a cara do negócio, é óbvio que ela não vai morrer. E é óbvio que ela vai ganhar. E é óbvio que ela vai ser sempre a melhor, como ela tá sendo. Isso que eu fiquei um pouco... Eu sei que isso faz parte um pouco do que é Star Wars, apesar de que o Luke... sempre foi assim. Ele nem sempre... mas o Luke, ele nem sempre era melhor que os inimigos dele, né? Ele se tornou melhor que os inimigos dele no final. Eu acho que o ponto que eu queria discordar de você, eu acho que você não entendeu o que eu tava querendo dizer, cara. Olha só. Eu acho que o fato da Rey estar parecendo sempre estar superior ao Kylo Ren não significa que ela vai ganhar o tempo todo e você vai estar sempre vendo a luta dos dois e o Kylo Ren apanhando. Eu acho que eles estão querendo dar uma pegada diferente, aonde o vilão não necessariamente é vilão. Tanto que nos últimos, eles tentaram botar uma relação entre os dois, tentaram botar um elo de aliança entre os dois, etc. E o Luke vai voltar no novo episódio pra poder ficar nas costas do Kylo Ren falando bosta. Então, eles estão ligados de alguma forma. Eu acho que... aquele filme coreano, né? Kylo Ren sobe na balança, tá dando 180 quilos. Ele, meu Deus! Aí ele tira uma foto e tem o Luke nas costas dele de perna cruzada. Imagina o Luke fazendo fotobomb, tá ligado? Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai ser obrigado a torcer pro Kylo Ren e ele vai ter que vencer a Rey sendo a Rey mais forte que ele. E aí vai ser uma luta de igual pra igual, não vai ter... Cara, eu duvido, eu aposto, quer apostar R$50 aqui, eu duvido. O negócio é o seguinte, quando acabou o episódio 7, o J.J. Abrams e a Kathleen, acho que é o nome da presidente lá da Lucasfilms, né? Eles falaram que essa trilogia nova, ela não é sobre um protagonista, mas sim dois. Então, tanto o Kylo Ren quanto a Rey, dos dois são protagonistas igualmente, entendeu? Ou então é a Rey e o Finn, né? Cara, eu acho que assim... Não, são os dois, é o Kylo Ren e a Rey. Essa fala tende pra no novo episódio entrar uma parada que esse episódio, o 8 já flertou, que é a parada do Grey Jedi, né, velho? Então, é o que eu tô falando com o João Vitor, mas ele não quer acreditar, porque ele é uma bitch. Então, deixa eu falar. Em nenhum momento existe de fato um Grey Jedi. E, cara, não tem um momento que você fala, a Rey é meio ruim. Não é, ela sempre é boazinha, cara. E o Kylo Ren, em nenhum momento você vai falar que ele, até que ele é bom. Não, cara, ele faz um monte de parada que é nitidamente ruim, é nitidamente Darkseid. Não tem... E assim, por mais que se trabalhe, eles não vão fazer o personagem que matou o próprio pai. Eles estão se ligando, cara. Eles estão se ligando de alguma forma, mano. Eles estão se ligando, mas isso vai ser só um dramazinho a mais no momento que ele morrer lá no final. Tá se perdendo no meio dessa cegueira aí.
Eu não acho que existe chance pra uma coisa dúbia, assim. Tá sendo bem clichê. E eu não acho que no terceiro episódio essa parada de preto no branco vai, de repente, mudar. O negócio, João, você tá confundindo que Grey Jedi não significa que faz coisinhas boas e coisas ruins. Não, é o Jedi do caminho do meio, que ele não tá nem voltado pro lado da luz, nem pro lado do negro, não é isso? É o Jedi do equilíbrio, ele tá equilibrado, no final das contas. Mas nenhum dos dois, pra mim, tem nada disso, cara. A Rey é nitidamente do lado da luz e o Kylo Ren é nitidamente do Dark Side, cara. Metade inglês, metade português, inclusive. A Rey, exatamente. A Rey tem vários flertes com o lado negro, inclusive o Kylo Ren tem vários flertes com o lado da luz. Isso é verdade. Se você não enxergou isso, você é burro. Ele fala nitidamente isso no episódio 7. Ele tá afetado porque ele quer ser, tipo, eu quero ser o Darth Vader. Só que. Não, tá, e ele é patético. E depois. Ao mesmo tempo que ele quer ser o Darth Vader, ele fala com a máscara do Vader, tipo, me ajude, eu sinto the pull of the light. Mas the pull of the light é só que ele tá com saudade do papai, que ele viu o papai. Não é isso. Papai, ele queria abraçar o papai. Ele odeia o pai. Você tá falando do. Não, eu odeio o pai, mas tem aquele sentimento conflituoso, cara. É verdade. Olha aí. É porque esse filme ele dá muita discussão, né? Porque muita gente que não gostou e gostou, né? A gente pode aproveitar pra poder falar que o Luke foi uma bosta, né? Tá doido, eu achei maneiro. Perfeita bosta. Então, minha maior crítica, cara, passa longe de ser o Luke. O Luke pra mim tá tranquilo. Não, minha única crítica foi o Luke, o resto foi irado. Nossa, minha crítica grande dessa nova trilogia do Star Wars é que, assim, onde ela tá sendo mais dualista, mais maniqueísta do que a primeira foi, do que a trilogia clássica foi. A trilogia clássica já era maniqueísta. Essa trilogia agora tinha a oportunidade de ser menos maniqueísta. Ela tá sendo mais maniqueísta, na minha opinião, cara. Na minha opinião, fica muito nítido, assim, que a Rey é boazinha. Por mais que ela seja tentada pela força do Darkseid lá, que ela vai lá pra baixo daquelas cavernas loucas lá. O Luke também é tentado. E fica se vendo no espelho e vê ela mesma 1000 vezes pra trás e pra frente, fica muito louca ali. Isso, cara, não afeta ela em nada. Em nenhum momento ela titubeia nos motivos nobres dela ali. Em nenhum momento ela toma uma ação que seja de moralidade questionável. Ela continua de moral totalmente libada ali depois daquilo. Aquilo ali só foi ela sendo curiosa e ela mostrando pro Luke que, apesar de curiosa, a bondade nela consegue superar, inclusive, isso. Não, é verdade. Eu acho que você tá utilizando uma parada diferente. Assim, que órgão escritor não foi feito pra pensar. E você tá pensando com o seu. Sacou? Você tem que. Cara, não é possível que você não enxergue. Não, cara, pelo amor de Deus, olha só. Maniqueísta, em momento algum na trilogia clássica, o Darth Vader ele demonstra uma pessoa passível a acionar pro lado da luz, a não ser quando ele vai morrer. Fora isso, não tem. E agora, na trilogia nova, quando você vê a Rey mergulhando naquele buraco lá e vendo várias Reys... você achou, agora ela vai virar mal, fudeu. Não achei que agora a Rey vai juntar com o Kylo Ren e vai matar o... Eu achei que ela ia virar mal, nem que o Kylo Ren ia virar bom, mas eu achei que um e o outro que se odiavam, tava tendo um momento de conversa, conseguiram ter um elo, cara. Até o final, eles lutaram juntos, pelo amor de Deus, meu Vitor. Aí você que tá sendo maniqueísta. Pode ser um negócio do Grey Jedi situação, e os dois estarem cara, uma situação ali na hora, mas que nitidamente constitui um mal entendido. O Kylo Ren, ele não tá matando... Mas durou quase o filme inteiro isso, cara. Não, a conversa deles sim, mas sim, na conversa deles em nenhum momento você vê a Rey pensando em virar má, o Kylo Ren pensando em virar bom. Não, mas era um querendo converter o outro, tipo, mas isso já existia. Dois polos opostos querendo chegar no meio do Grey Jedi, cara. Eu acho que não estão querendo chegar no meio. É um querendo puxar pro outro. E seria chegar no meio se os dois começassem a demonstrar atitudes, no caso do Kylo Ren, atitudes de bondade, no caso da Rey, atitudes de moral questionável ali, que pudessem ser levadas pra maldade. E aí você começaria a pensar, talvez não seja nem bom nem ruim, talvez seja o caminho do meio, seja o equilíbrio. Mas isso não acontece, cara. Isso poderia acontecer, é uma oportunidade perdida. Vamos botar uma parada interessante, acho que é uma parada que todo mundo se amarra aqui. E nos jogos da fantasia? Qual foi o jogo que mais emergiu você naquele universo, que você jogou e falou, meu Deus do céu, mas que universo, não é mesmo? Que jogo foi esse? Vai, João Vitor, todo mundo sabe de João Vitor, vai. Deixa eu falar pra você. Fala aí. Skyrim.
Skyrim. Só que Skyrim é mais recente, né? Assim, existem jogos que tiveram uma importância tão grande quanto Skyrim, só que mais antigamente. Skyrim. Que foi o Quest for Glory e o Lands of Lore que eu citei, assim. Cara, eu acho que tem um jogo que acho que fez parte da vida de todo mundo, né? De fantasia, que é o Warcraft 3, com toda certeza. Com certeza. Mas eu te falar que o Warcraft 3, cara, eu joguei, eu gostava, mas ele nunca foi entre os que eu mais gostava, não. Eu preferia StarCraft, né? Meu jogo favorito é Zelda, né, cara? Então, tipo, porra, é difícil falar de Zelda, porque Zelda é muito mais jogo do que história, não tem história, né, cara? Então, eu acho que eu perderia mais pro Bloodborne mesmo. Mas eu acho que, tipo assim, deixa eu falar, história de Bloodborne, mas, tipo assim, deixa eu falar, Quando a gente entra nesse universo, acho que do videogame ou do jogo, a gente pode fugir um pouco da questão da história, porque eu acho que o que imerge a gente nesse mundo é a questão de você se sentir lá dentro. Tanto você assistir uma história boa, ler um livro muito bom, ou jogar um videogame bom. E aí o videogame, eu acho que não necessariamente ele tem que ter uma história muito imersiva, mas se ele for um jogo que te faz sentir dentro daquela aventura, você já tá numa fantasia maravilhosa, entendeu? Tanto que esse último Zelda é um Zelda pra mim é um universo que eu não ligo muito, não tenho muito interesse. É uma história que eu achei meio infantil, mas o último jogo do Zelda é um jogo que me imergiu pra caralho, é um jogo muito foda. O Skyrim é um jogo também que tem uma história bem bosta, tá ligado? Mas o jogo é muito maneiro de se jogar, é um jogo que te mexe. Mas sei lá, a história de Skyrim, eu sei que um pouco mais pra frente já nem prestava mais atenção. Mas o jogo é muito bacana de se jogar, saca? É legal, Tirando as 50 mil cavernas, né? Que passa tem isso, né? 90% subterrâneo. Odeio tanto. Tem cavernas que são desagradáveis, sim, são sempre iguais. Mas as cavernas da Gulba continuam. Mas então, eu discordo um pouco do que você fala sobre a imersão, cara, porque tem vários tipos de gameplay diferentes. Tem muito jogo que não é imersivo e mesmo assim consegue te prender naquele negócio. Mas como a gente tá falando especificamente de fantasia, cara, eu acho que uma história muito boa que... velho, não quero falar isso, senão o Vitor vai ficar enchendo o saco. Mas uma história muito boa, com um jeito bem diferente de ser contada, usando a mídia videogame do jeito certo, é Metal Gear, cara. Essa risada de velha pirata aí, velho. Que é isso, mano? Eu tava tomando uma breja. Você me pegou de surpresa. Eu não curto muito Metal Gear também não, mas... Não, Metal Gear tá bom, pra fugir da galhofa, porque você... Não, você é livre, cara. Você é livre. Não, mas aí é porque, porra, vocês não jogam videogame, cara. Senhor Tomás, o senhor é uma borboleta, senhor Tomás. O senhor pode voar pra um lugar que você quiser. O jogo que saiu ano passado, que também tem uma narrativa muito diferente, muito irada, é aquele Nier Automata, cara. Que, tipo, é sensacional, sacou? Vocês ouviram falar? Então, aí a gente... Já ouvi falar. Não conheço. Tem aqui uma divisão que eu considero crucial aqui. Você é um cara que gosta muito de jogos japoneses. Eu sou um cara que detesta jogos japoneses. Aí eu tô com você, cara. Eu sou Team Hiroshima e Nagasaki. Caralho. Bombardearam pouco. Team Little Boy Fat Man. Cara, mas não, cara, eu acho o jogo western, tipo, em geral, muito bobo, velho. Tipo, não é bobo a palavra certa, como é que eu vou dizer? Tipo, cara, porque você falar de baioneta, saber o que é jogo bobo. Não, japonês é pesado. Bobo pra mim é Zelda, bobo pra mim é essas porra toda, mano. Não, tá, cara, mas é porque, tipo, por exemplo, quando o jogo é sério, assim, é bem feito, a narrativa boa dos japoneses, ela é muito mais pessoal, sabe? Ela é muito mais psicológica, muito mais filosófica. Esse Nier Automata é um exemplo, sabe? Que trata dessas questões, tipo... Por exemplo, o jogo, ele se passa num mundo onde não tem ser humano, sabe? Tipo, eles só falam, tipo, é como se os seres humanos tivessem ido pra Lua e botado uns androides... Porque teve um apocalipse de máquinas e tal, os robôs tomaram conta, teoricamente, até onde você sabe, e você faz parte dos androides criados pelos humanos pra tentar retomar a Terra e os humanos estão na Lua. Mas no final do jogo você descobre que não é nada disso. Então, tipo, o jogo, ele trata muito de humanidade sem ter um personagem ser humano, sabe? Então, tipo, os robôs que são, tipo, inteligências artificiais que vão absorvendo coisas, diferente dos androides que são, tipo, como se fosse um ser humano mesmo, os robôs em si, os inimigos, eles começam a desenvolver pequenas sociedades e pequenas coisas, e aí tem, tipo, alguns conceitos bem filosóficos, assim, então por isso que eu gosto mais de narrativas japonesas, mas esse tipo, não, tipo, peito explodido na sua cara com lycra, tá? Eu acho assim, que se você é uma pessoa que todo dia de manhã acorda e introduz um microponto de LSD no seu rabo e aí fica doidão o dia inteiro, realmente, isso é um tipo de história que é bem mais pessoal, mas no modo geral não é.
Cara, é porque você não tá vendo o recheio, cara. Isso é só a crosta, velho. O tema não importa, o que importa é o assunto que o cara tá querendo tratar com aquela história do jeito que ele tá. Seguinte, mano, eu penso que eu entendo o que o Tomás tá querendo dizer, no ponto de cara, não acredito que eu vou dizendo isso. Mas eu acho que o japonês, no meio de sua loucura tão maluca, ele consegue chegar em pontos com a sua história que talvez o ocidental não tenha nem coragem, talvez até pense, não tenha nem coragem de chegar. E talvez por conta disso. Mas talvez seja prudência o nome disso, e não falta de coragem. Não, mas aí o senhor está sendo leviano e conservador, meu amigo. Eu acho que o ponto que nós podemos chegar é que o japonês talvez ele salte pra um mundo bem mais louco, tá ligado? Onde o bom senso não existe. E talvez por conta disso a história filosófica que ele queria contar, a filosofia por trás da história que ele quer contar, possa ser muito mais profunda do que uma história ocidental. Eu consigo compreender o que você quer dizer, mas não supera o fato de que é uma loucura sem limites, saca? Não, cara, não é loucura sem limites, porque tipo, é muito mais interpretativo. Porque, por exemplo, as histórias, cara, elas, tipo, esse jogo, por exemplo, ele, tipo, não necessariamente tem um final fechado, ou um início que seja fechado, tanto que você tem que jogar o jogo 3 vezes, de perspectivas de personagens diferentes, sobre a mesma história. Então, tipo, ele não se preocupa com as amarras narrativas que a gente tá acostumado, entendeu? Então dá umas coisas bem diferentes, assim, bem interessantes que você não espera, coisas que você espera não pode, sabe? É diferente, cara. Só que o problema do japonês é que esse jogo que eu tô falando, por exemplo, digita aí no Google Nier Automata e vê como que é a personagem principal. Eu sei como é a personagem principal. Uma microsaia tochada. Não, é a dominatrix francesa. É, a dominatrix francesa, tá ligado? Não precisa, cara. Eu achei maneiro. Boa definição, uma dominatrix francesa. Então, mas tipo, é isso que eu falo do japonês. O jogo é mega cabeça, mega, tipo, te faz pensar, você fica bolado, você fica, caralho, você se sente um cocô, mas é o personagem principal isso aí, tá ligado? Tipo, porra. Entendi o que você quer dizer. Então o japonês é um pouco. O japonês é um nerd muito inteligente, mega punheteiro, é isso que você quer dizer. Exatamente, nossa, perfeitamente, cara. É exatamente isso. O motivo pelo qual eu não gosto muito de jogos de modo geral. E, sei lá, eu já tentei consumir anime, mangá, acho que nunca, e nenhuma das duas coisas me pega. Tem uns animes legais. Aí jogos japoneses também não me pegam. O motivo pelo qual eu não gosto deles, acho que é mais ou menos o mesmo motivo pelo qual eu gosto dos jogos que eu vou citar como sendo os meus preferidos. Atualmente, o que eu mais gosto é Skyrim, sem sombra de dúvida. Acho que talvez seja o jogo que eu tenha jogado por mais anos consecutivos. De vez em quando, até hoje eu jogo ele. Atualmente é foda. Falar de Skyrim começando com atualmente é foda. 7 anos, filho. Então, porque pra mim atualmente é o último jogo que eu joguei com muito amor, assim, foi Skyrim. Ok. Eu tô preso na protagonista de Nier Automata até agora, mano. Puta que pariu. O Skyrim, no caso, assim, desde quando ele é de quando, cara? Ele é de 2010? 2011. 2011. Todos os anos de lá pra cá, pelo menos em algum momento do ano, eu joguei um pouquinho de Skyrim. É um jogo que eu gosto muito mesmo. Agora eu concordo totalmente com o TF. A história dele, ela é ruim, ela é fraca, é fraquíssima. Algumas side quests são legais, mas a quest principal ela é muito fraca, é muito ruim. Só que o que me atrai no Skyrim é mais ou menos o que me atrai em jogo, de um modo geral. Assim, eu hoje em dia não sou uma pessoa que joga muita coisa. Eu jogo algumas coisas específicas, algumas coisas me pegam e eu gosto delas. E as coisas que me pegam são justamente as que são muito imersivas, que criam um universo ali que o ambiente é muito imersivo. Aí o Jeff falou que existem outras formas do jogo de pegar, que não é só pela imersão. Mas pra mim é só a imersão. O que importa é a imersão acima de tudo. Mas no caso do Skyrim, assim, a história é pobre, mas o mundo que eles criam é rico pra caralho. O lore por trás do mundo é muito rico. Se você pegar pra ler os livros que tem dentro do jogo, então olhar as histórias dos jogos anteriores, do Oblivion e do Morrowind lá, você tem um universo que é rico pra caralho. É estilo então, Tolkien, praticamente. O cara tem... Calma. O universo é extremamente rico mesmo. Cara, tem um moleque que fez cosplay da Nier Automata aqui, mano. Caraca, que loucura, bicho. E esse universo rico pra caramba, ele propicia pra mim o que eu gosto no jogo, que é essa imersão, e a partir de um momento que eu tô imerso naquele universo ali, eu meio que completo umas lacunas com a minha imaginação, que isso aí vem de quando eu comecei a jogar. Os primeiros jogos que eu joguei eram RPGs complexos, que dependiam muito da interpretação do texto, em uma época que eu era uma criança que não falava inglês. O outro jogo que eu gostava pra caralho, quando eu era criança, que era bem novo esse jogo, se olhar, não sei nem o ano dele, mas é um ano muito antigo e eu comprei ele no lançamento, que foi o Lands of Lore. Lands of Lore e o Might and Magic, que deu origem ao Heroes of Might and Magic lá, mas o RPG. Might and Magic mora no coração. Eram jogos que eles se apoiavam muito em diálogo e em narração da história, que era tudo escrito em inglês, não existia tradução. Então, eles se apoiavam muito na história narrativa, que era tudo em inglês, eu não sabia ler inglês, então eu basicamente jogava o que aparecia na minha frente e eu imaginava o background de tudo aquilo. E isso foi o que me cativou no jogo inicialmente. Foi por isso que eu gostava tanto de RPG depois, que era eu fazendo aquilo com ainda mais liberdade pra criar. Então, deixa eu comprar
complementando o que você falou, baseado no que eu falei do negócio do japonês, é que realmente, cara, isso é por isso que você não gosta. Se você gosta dessas porque coisas, eu não consigo emergir em jogo japonês. O japonês é o oposto, cara. Não interessa, tipo, o mundo não interessa, as coisas não interessam. Tipo, é muito... O personagem, por exemplo, o Nier Automata, o nome da personagem é porque cada robô é um número e uma letra, tipo R2, tá ligado? O nome da personagem principal é 2B, tá ligado? Então, tipo, você já espera sabe, que vai vir esse tipo de coisa. Então, tipo, não tem backstory, não tem backstory, não tem nada, isso não importa pra história, tá ligado? Então, tipo, são dois gostos completamente diferentes, tá ligado? Eu adoro Tolkien, que é um gênio do background. E eu gosto dessas coisas também, só pra entender, tipo, mas é fácil entender como um cara que nem você, que curte muito essas paradas, não consegue, tá ligado, esses jogos. Eu gosto muito do mundo rico e de um personagem vazio, que é exatamente o que o Skyrim tem, o personagem é vazio, completamente vazio. É você, né, cara? Mas aí então você tem que gostar de Zelda, porque o nome do personagem... então você tem que gostar de Zelda, porque o nome do Link é Link pra tipo, fazer a conexão entre o player e o jogo, tá ligado? Mas o visual, mas esse é o negócio, um pré-requisito pra eu gostar é conseguir ficar imerso no jogo, e o Zelda, aquele visual meio infantil, não me deixa emergir, cara. É gosto, né, cara? Rapaz, eu curti esse joguinho aqui, hein? Eu vou baixar esse aqui. Claro, Esse é muito legal. Então, recomendações finais, então, acho que cada um pode dar a sua. Tolkien. Tem um canal muito bom sobre também. Akulele? Um canal muito bom no YouTube também chamado Quenta. Akulele, qual é que é o seu canal? Não lembro. Quentalele. É só digitar resumo da Terra-média que você acha aí. E outra coisa, pessoal que vai parar nos vídeos aleatórios, tá escrito lá, capítulo tal coisa. Se tem um capítulo 7, seu filho da puta, é porque tem o capítulo 6, o capítulo 5, o capítulo 4. Você não vai entender, não adianta mandar cara, mó nem falou. Bicho, tá? Começa do começo, ok? Isso, boa dica, começa do começo. Começa do começo, é isso aí, como uma aveia. A aveia é rica em fibra. Bebam água, se hidratem nesse carnaval. Filtro solar. Então, João Vitor, alguma recomendação, João Vitor? Evitem o Rio de Janeiro. Sempre. Então, cara, teve uma coisa que eu consumi recentemente que eu achei bem interessante. Eu nunca fui de ler HQ, ainda não sou, mas teve uma que eu li recentemente e ela saiu traduzida no Brasil, uma adaptação nova dela. É uma adaptação em forma de HQ de um livro bem antigo, quase da época do Tolkien, se eu não me engano, que é Elric. Não sei se o Andrei conhece aí. Não. Não? Então ele nunca fez tanto sucesso quanto O Senhor dos Anéis, mas é bem antigo também. E o livro dizem ser muito bom, nunca li. Agora o HQ, pelo próprio autor, que permanece existente ainda, ele falou que o HQ é a melhor adaptação já feita, que ele considera melhor que o livro em alguns pontos. Então, realmente, deve ser bom. Andrei, por favor, suas recomendações. Pensar numa recomendação é difícil. Tem eu vou aproveitar o tema HQs, né? Tem um que eu tô lendo agora, que comecei esses dias, que na verdade tá pra terminar, que é, deixa eu lembrar o nome aqui, é Invincible, que tem na internet pra você ler, que é bem legal, tipo, é uma história de super-herói, né, bem padrinho assim e tal, é fantasia, porque é super-herói, só que ele tem uma pegada meio de comédia, pelo menos no começo, depois ele vai ficando um pouquinho mais dark, que é tipo um moleque que é adolescente que herda os poderes dele do pai dele, sacou? Então, tipo, tem essa parada de, meu pai foi ter uma cena, por exemplo, que tipo, meu pai foi raptado por um alienígena de outra dimensão. Ele chega falando pra mãe dele, né? Ele, daqui uns 2 meses ele tá aí. Tipo, não é uma coisa normal pra ele. Tem esse fundinho de comédia junto com... Deve ser bem engraçado lá. É legal. Lá é legal, eu contando não. Então, eu vou recomendar, acho que o mais óbvio aqui, que é uma história em quadrinhos, já está completa sendo a série. É muito interessante, chama-se Preacher. A série é boa, cara? Eu nunca vi a série. Eu achei muito interessante. É uma série ela é bem diferente do quadrinho, cara. Mas ela é divertido. Foge um pouco dessa fantasia medieval que a gente tá falando, né? Uma parada meio que um western moderno. É uma road trip story, tá ligado? Os caras atravessando os Estados Unidos
numa aventura muito louca pra caçar Deus. É uma parada meio religiosa cristã. Mas eu te falo que ela... Os quadrinhos são excelentes. Ela é bem divertida, eu acho. Talvez os primeiros quadrinhos que pegaram meu interesse. E a crítica mesmo é em cima da sociedade americana. Aos fãs do Nirvana, né, e do Kurt Cobain. Aos fãs do Nirvana e do Kurt Cobain. Enfim, aos vampiros, a Deus. Cara, é uma história legal, recomendo. É muito bom. Eu recomendo também fazer umas compras no AliExpress, cara. Eu sempre fico satisfeito com o Tem que terminar com a piadoca do Nerdcast, é isso mesmo. Nesse caso eu recomendo essa Nier Automata aí, que puta que pariu. Obrigado pela recomendação que eu tô aqui na